louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bênção demais estar aqui com vocês mais esta noite. Louvo ao Senhor pelo privilégio que Ele me dá de poder adorá-lo, bendizê-lo com esta igreja amada e de poder agora ministrar a palavra. O som na oração já disse que eu não vim sozinho, não é verdade? Eu estou sempre acompanhado, estou aqui com meu amigo angolano, que é o seminarista lá de Vargem Grande, mas, na verdade, é um seminarista nosso, né? Nós compartilhamos ele com outras igrejas, o pastor Renato já o convidou para pregar algumas vezes aqui, então o Luiz é de casa. E ao lado do Luiz nós temos o meu primo, que é casado com a minha cunhada. É uma confusão, até hoje eu não entendi o que eles são, porque o Fortunato é casado com a Renata, só que a Renata é a irmã da minha esposa. Então eu não sei se ele é meu concunhado, meu primunhado, o que a Renata não dá para entender ainda, se ela é mais prima ou mais cunhada. Eu prefiro que seja mais prima, né? Cunhado dá trabalho. Muito bem, mas eu louvo a Deus pela presença deles, deixaram as crianças na casa da sogra, do sogro, para virem me acompanhar. Louvado seja o Senhor pela vida desses queridos, que sempre que eu peço estão junto comigo. Sem mais delongas, irmãos, vamos lá para a palavra de Deus? Hoje eu quero expor aqui Judas, versículo 1 e versículo 2. Judas não tem capítulo. É um texto de capítulo único. Então vamos em Judas. Judas 1 e 2, versículos 1 e versículo 2. Judas está bem no finalzinho das Escrituras, então é fácil de encontrar. Se você abrir em Apocalipse e voltar, é o livro que antecede o livro de Apocalipse. Então, abra lá no último livro das Escrituras, Apocalipse, volte um pouquinho. Judas e apenas a introdução, Judas 1 e Judas 2. Vou esperar que todos abram, para que nós façamos a leitura da palavra do nosso Deus. Todos abriram? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Eu vou reler, texto pequeno. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco para a honra e glória dele? Pai amado, em nome e por amor de Jesus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, gratos ao Deus amado, por esse tempo que o Senhor nos dá, tempo de adoração, tempo de comunhão, tempo de aprendizagem. Nós te pedimos, ó Pai, que fales conosco agora por meio da pregação da palavra, que o Senhor, através da unção do Santo Espírito, que habita em todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê a sabedoria necessária, tanto para compreendermos o texto, quanto para amá-lo e para praticá-lo. Que o Senhor, em nome de Jesus, através da palavra do Senhor, forme em nós o caráter do Teu Santo Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não seja mais apenas eu falando, mas que seja o Senhor falando por meio de mim a todos nós. É o que nós oramos, pedindo estas coisas, pedindo-as no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente começa a exposição de um texto bíblico, é quem escreveu. E aqui, a primeira palavra já é o nome do escritor, é o tal de Judas. E este Judas, obviamente, não é o Iscariotes, não é o Judas que traiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é o Judas, irmão de Tiago, e, consequentemente, filho de Maria, o meio-irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diferente daquilo que a Igreja Católica prega, da virgindade eterna de Maria, Maria teve filhos depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que Marcos, lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, registra que Maria teve de fato vários filhos. Diz assim Marcos 6, 3. Não é este o carpinteiro, uma referência a Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas
irmãs. Então, Judas, que escreve a carta, é o meio-irmão de Jesus Cristo. Isso daqui vai ser muito importante para nós daqui a pouquinho, quando nós iniciarmos a exposição dessa epístola. A segunda coisa que nós precisamos entender é para quem ou para que essa epístola foi escrita. E Judas escreveu essa epístola, dentre outras coisas, por volta do ano 70, para encorajar a igreja a batalhar pela fé. Porque desde a época de Judas, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas estavam já surgindo no seio da igreja, pregando um falso evangelho. Então Judas, a partir do versículo 3, até quase ao final da sua epístola, ele vai falar desses homens e do quanto é importante a igreja estar atenta para lutar contra eles e lutar contra aquilo que eles pregam. Mas antes mesmo de chamar a igreja para a santa batalha pela fé, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, Judas vai fazer algumas afirmações que são importantíssimas para os seus destinatários e são importantes para nós também. Judas vai encorajar essas pessoas a batalhar pela fé, trazendo a elas 3 certezas que elas possuem em Cristo Jesus. Certezas que nós também possuímos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. 3 certezas que nós temos em Jesus Cristo. A primeira certeza que nós temos em Jesus Cristo, de acordo com Judas, é que nós somos servos de Jesus Cristo. Repito, a primeira certeza, uma vez que nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, é que nós nos tornamos seus servos. Eu vou reler o versículo 1 que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Veja bem, eu acabei de falar para vocês na introdução que Judas era meio-irmão de Jesus. Não é verdade? Ele vinha do mesmo ventre do nosso Senhor e Salvador, do ventre de Maria. Mas quando ele se identifica nessa carta, ele não chama a atenção para isso. Ele chama a atenção para o fato dele ser servo de Cristo. Do ponto de vista de Judas, ser servo de Jesus Cristo é mais importante do que ser meio-irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por que Judas pensa assim? E por que nós devemos pensar da mesma maneira? Por algumas razões. Em primeiro lugar, por causa do significado da palavra servo. A palavra servo aqui utilizada é a mesma palavra que pode ser traduzida por escravo. E o que significa ser escravo de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, significa que nós pertencemos a Ele. Que nós fomos comprados por Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus, porque houve um momento em que nós não pertencíamos a Cristo. Que nós não éramos súditos do seu reino, nós éramos súditos de um outro reino, nós pertencíamos a outro Senhor, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos e escravizados pelo pecado, Ele nos comprou. E nos comprou por um alto preço, nos comprou por meio do sangue do Filho. Louvado seja o Senhor. Olha só o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Paulo fala destas coisas. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E preste atenção agora nessa parte. E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Louvado seja o Senhor, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós também não pertencemos mais a Satanás. Nós não somos mais súditos de um império de trevas. Agora nós somos membros súditos de um império de amor, porque nós fomos comprados da escravidão do pecado pelo amor de Cristo Jesus para o reino de Deus. Que coisa boa! Como é bom ser um servo de Cristo Jesus. Mas tem mais. Por pertencermos a Cristo Jesus, agora nós podemos viver para a glória dele. Nós podemos viver para a glória de Deus. Quando nós éramos escravos do pecado, quando nós éramos súditos de um reino de trevas, nós não podíamos viver para a glória de Deus. Tudo que nós fazíamos, a maneira como nós vivíamos, estava em harmonia com aquele que nos escravizava.
Paulo, lá em Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais todos nós vivíamos anteriormente, e nós éramos por natureza filhos da ira. Um pouco antes ele fala que nós vivíamos de acordo com o príncipe da potestade do ar, daquele que atua nos filhos da desobediência, que nós fazíamos apenas aquilo que era carnal, de acordo com os nossos desejos mundanos. Mas agora que nós pertencemos a Cristo Jesus, nós recebemos uma nova vida e uma nova possibilidade de viver para a glória de Deus. Mais uma vez eu volto para 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, agora reforçando ou destacando a primeira parte. Paulo diz assim no verso 19, 1 aos Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora nós podemos viver para a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E como servos de Cristo Jesus, nós podemos fazer o que é agradável a Cristo, o que é agradável a Deus. E neste caso, Judas sabia disso. Por isso que ele, quando vai se referir a si mesmo, ele não diz Judas, meio-irmão de Jesus, filho de Maria. Porque ser meio-irmão de Jesus e filho de Maria não significa absolutamente nada. Ele podia ser meio-irmão de Jesus, filho de Maria, e ainda assim estar caminhando a passos largos para o inferno. E ainda assim viver uma vida completamente escravizada pelo pecado. E ainda assim ser um súdito do império das trevas. O que mudou a vida de Judas e o que muda a nossa vida é que nós fomos comprados. E uma vez comprados, nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, nós aprendemos que Deus, por ter nos amado, nos escolhido antes da fundação do mundo, nos selou, nos deu um penhor que é o Espírito Santo que habita em nós. E esse penhor, essa garantia de que nós temos, de que pertencemos a Deus, de que um dia Jesus Cristo voltará e nos levará para si, é o mesmo Espírito que nos ajuda a viver para a glória de Deus em Cristo Jesus. Então, ser servo de Cristo é uma coisa muito boa. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós não pertencemos mais ao império das trevas. E agora, uma vez que nós pertencemos ao reino do Filho do amor de Deus, nós podemos viver para a glória dele. Então, lembre-se, ser servo de Cristo Jesus é uma honra. É uma honra. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que é mais honroso, ele cita Matthew Henry, que diz, é mais honroso ser um servo de Cristo sincero e útil, que ser um rei terreno, independentemente do seu poder e prosperidade. Repito, ser um servo de Cristo, um servo sincero e útil nas mãos do Senhor, é muito mais honroso para nós do que ser um rei terreno, independentemente do poder e da prosperidade que possamos ter como reis. Louvado seja o Senhor por isso. Que nós compreendamos estas coisas nessa perspectiva. Porque, infelizmente, às vezes nós olhamos de forma completamente contrária a essa realidade. Não é? Às vezes nós pensamos que é muito mais valioso ter poder do ponto de vista humano, ter posses, bens materiais do ponto de vista humano, do que ser um simples servo útil na mão de Cristo Jesus, ou nas mãos de Cristo Jesus. Para nós, a maior honra que nós podemos receber do Senhor não é quando Ele nos dá posição, não é quando Ele nos dá bens, não é quando Ele nos exalta diante das outras pessoas, mas é quando Ele nos chama das trevas para a sua luz. É quando Ele nos dá vida quando estávamos mortos. É quando Ele nos faz seus e nos capacita a viver para a glória do seu nome. Além disso, uma outra certeza que nós temos, além dessa certeza de sermos servos do Senhor, é que nós fomos chamados por Deus em Cristo Jesus. Chamados por Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez eu releio o versículo 1 que diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em
Cristo Jesus. Que coisa boa! Deus nos fez seus servos, mas ao nos fazer seus servos, ou para nos fazer seus servos, Ele nos escolheu e nos chamou de forma eficaz para vivermos para a glória do seu nome. Ser chamado por Deus significa que foi Ele quem nos escolheu, e não nós quem o escolhemos. Não foi você que chamou Deus para si e disse, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Não foi você que falou isso, não. Você pode até falar agora, mas não foi você que falou de início. Quem falou estas coisas para você foi o próprio Deus, que disse, eu vou entrar na sua casa, eu vou mexer com a sua estrutura, eu vou te dar a vida, uma vez que você está morto em seus delitos e pecados, e agora você vai viver para a honra e glória do meu nome. Foi isso que Deus fez comigo, foi isso que Deus fez com você. As Escrituras nos ensinam que foi Deus quem antes da fundação do mundo nos escolheu para sermos seu povo, por meio da salvação, que tem como mérito apenas as obras de Cristo Jesus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. É o resultado integral da soberania, do poder de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade, agindo em nosso favor em Jesus Cristo. E olha que coisa boa, lá em Efésios 1, do 3 até o 14, o apóstolo Paulo apresenta 10 benefícios de sermos chamados graciosamente por Deus em Cristo. Eu vou pedir para que você abra o texto, e eu vou ir lendo os benefícios, e eu quero que você vá percebendo esses benefícios no texto, 10 benefícios de sermos chamados por Deus graciosamente em Cristo Jesus. Efésios 1, do 3 ao 14. Logo no versículo 3, nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Olha o que diz o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Não nos falta absolutamente nenhuma bênção espiritual. Todas as bênçãos espirituais que alguém pode receber da parte de Deus já foram recebidas por aqueles que professam o nome do Senhor. Quando Deus nos chamou em Cristo, Ele derramou sobre nós abundantes bênçãos espirituais. Bênçãos que nós já recebemos e desfrutamos completamente, algumas outras que nós desfrutamos parcialmente na glória. Desfrutaremos plenamente de todas elas, mas todas elas já pertencem a nós. Em Cristo Jesus nós fomos enriquecidos das mais ricas bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Além disso, no verso 4, por sermos chamados por Deus em Cristo, nós somos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós que éramos pecadores, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, agora nós somos santos, é essa a nossa condição. Deus nos purificou completamente, pagou pelos nossos pecados passados, pelos pecados presentes e pelos pecados futuros, e nos apresenta diante dEle como novas criaturas. No verso 5, nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo, nós somos filhos adotivos do Senhor. Agora nós pertencemos à família de Deus, em Cristo Jesus. Olha o que diz o verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu próprio querer. Não porque Ele encontrou em nós razões para nos adotar, mas porque Ele nos amou, porque Ele quis nos amar, porque Ele quis nos escolher, porque Ele quis nos chamar. Ele nos fez seus filhos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós, que éramos filhos da ira, agora nós somos filhos de um Pai de amor. E Ele cuida de nós como um Pai bondoso. Ele sabe do que nós precisamos. E Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E muito além do que aquilo que nós precisamos, Ele nos dá do seu próprio Espírito. Ele cuida de nós, Ele zela pelas nossas vidas. Versículo 6 diz, por sermos amados ou chamados por Deus em Cristo, nós recebemos porções abundantes da graça do Senhor. Olha o que diz o versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado. Nós recebemos porções e mais porções da graça de Deus em Cristo Jesus. No verso 7 nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo,
todos os nossos pecados foram completamente perdoados. Houve redenção no sangue de Cristo, houve remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus. Em outras palavras, onde abundou o pecado, uma vez que nós fomos chamados por Deus em Cristo Jesus, superabundou a graça. Não há pecado que seja maior do que a graça de Deus agindo em nossas vidas. No versículo 8 ao versículo 10, nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo, o mistério da vontade de Deus foi revelado a nós. Tudo aquilo que estava oculto no Antigo Testamento a respeito da salvação, do plano de redenção, Deus revelou abundantemente, de forma clara, a todos aqueles que Ele chamou eficazmente em Cristo Jesus. Hoje nós sabemos que tudo aponta para a cruz de Cristo. Hoje nós sabemos que a nossa redenção é firmada, sustentada, amparada pela cruz de Cristo Jesus. Nossa segurança está no Cristo, que foi assunto aos céus, mas que voltará. E estas coisas que os anjos anelavam contar e manifestar, estas coisas foram reveladas a nós. No verso 11, nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo, nós somos herdeiros de Deus. Olha o que diz o verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós somos herdeiros de Deus e nós somos herança de Deus. Nós somos aqueles que receberão as bênçãos eternas em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo nós somos uma herança para Cristo Jesus. Olha que coisa boa. Cristo é o nosso presente, nós somos o presente do Senhor, a herança do Senhor. Verso 12, nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo, nós existimos para o louvor da sua glória. Verso 12 diz assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. No verso 13 nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo, nós fomos selados pelo Santo Espírito. O verso 13 garante o seguinte, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós estamos selados, há uma garantia em nós de que nós pertencemos ao Senhor. E essa garantia não são as nossas obras, não são os nossos frutos, é o Espírito que habita em nós. E é um penhor, ou seja, é como se Deus estivesse nos dizendo o seguinte, olha, eu vou dar a vocês algo que garante que eu vou voltar e buscá-los. Que eu virei e completarei em vocês a minha boa obra, completarei a salvação iniciada em Cristo Jesus. E por fim, no verso 14, nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo, um dia seremos resgatados por Deus como sua propriedade, para o louvor da sua glória, o qual é o penhor, como eu já disse, da nossa herança até o resgate da sua prosperidade, ou da sua propriedade, melhor dizendo, em louvor da sua glória. Quantas bênçãos, meus irmãos! Não é verdade? Isso deve alegrar demais o nosso coração, deve promover muita gratidão em nós, porque, como eu disse, nós fomos eficazmente chamados sem merecer ser chamado. Deus não nos chamou porque um dia nós teríamos alguma inclinação para Ele. Não, não foi isso. Nós nunca teríamos inclinação nenhuma para Deus. Nós estávamos mortos. Ou como o apóstolo Paulo pinta a nossa realidade antes de Cristo, lá em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz assim, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Não há justo, não há um sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Era essa a nossa realidade antes de Cristo Jesus. Mas ainda assim, na eternidade, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. E na história Ele nos buscou. Na história Ele nos chamou. E na glória Ele consumará a sua obra. E nós vemos tudo isso aqui nesse texto de Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Antes da fundação do mundo, Deus projetou. Na nossa história, Ele realizou. E na glória, Ele consumará. Coisa boa demais é ser servo de Cristo Jesus. Coisa boa demais é ser chamado por Deus em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a terceira certeza que nós temos aqui é que nós somos amados e guardados por Deus em Cristo. Então, um Deus que nos fez seus servos, o Deus que nos fez seus servos ao nos chamar, Ele nos ama e Ele nos guarda.
Olha só o que diz aí, ainda no versículo 1. Eu releio mais uma vez. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Então aqui Judas está afirmando que nós somos amados por Deus. E qual é a maior expressão do amor de Deus ao seu povo? A maior expressão do amor de Deus ao seu povo é a cruz de Cristo. Não é verdade? Quando nós lemos, por exemplo, João 3,16, e esse todo mundo sabe de cor, não é verdade? Vamos juntos, João 3,16? Se você sabe, recite aqui comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira... Amém. Então, quando João vai falar do tamanho do amor de Deus, ele diz assim, Deus amou de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão imensurável, que ele deu um bom trabalho, um bom emprego, um bom carro e uma boa casa para aqueles que ele ama. É isso que o texto diz? Porque ele livrou do câncer, ele curou do câncer aqueles que ele ama. E é assim que ele demonstra o seu amor grandioso pelo seu povo. É assim? Não, mas é assim que a gente pensa. Não é verdade? Na maioria das vezes, é isso que nós esperamos como expressão do amor de Deus por nós. Que Deus nos cure, que Deus nos dê trabalho, que Deus nos dê família, que Deus restaure casamentos. Inclusive, essas são as propagandas que algumas igrejas fazem, não é? Venham para cá. Por quê? Porque este homem estava falido e agora multiplicou seus bens. Venha para cá, porque este outro estava doente, enfermo, com uma enfermidade gravíssima e fora curado. Então, Deus pode fazer o mesmo por você porque Ele o ama. A maior expressão do amor de Deus não estão nas circunstâncias que Deus pode mudar e alterar. A maior expressão do amor de Deus é a cruz do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo, mesmo quando não recebemos o que desejamos, mesmo quando Deus não responde positivamente às nossas orações, mesmo quando passamos pelas mais duras provações, ainda assim somos plenamente amados. Olha que coisa boa. Esses dias eu vi um vídeo, eu até comentei, falei do vídeo lá na nossa igreja em Vargem Grande, quando eu preguei esse texto. Um homem chorando, muito emocionado, gravando um acidente, um carrinho menor, tipo sei lá, um Kilde, só que era um carrinho nos Estados Unidos mais pequenininho, capotado, virado e com um guarda-reio atravessado o banco do motorista. Atravessado, assim, o guarda-reio havia passado todo o banco e saído ali no vidro traseiro. E ele chorando, emocionado, falando, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é soberano, e filmando esse carrinho. E daqui a pouco ele vira assim para um outro carro, e filma uma moça e diz, Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é poderoso, porque essa moça estava dirigindo aquele carro. Louvado seja o Senhor, não é verdade? Que livra os seus desta forma. Mas e se aquela moça tivesse morrido naquele acidente? E o guarda-reio, ao invés de atravessar só o banco, tivesse atravessado o tórax daquela moça. Deus deixaria de ser bondoso? Deus deixaria de ser fiel? Deus deixaria de ser soberano? Qual é a maior expressão de amor de Deus por nós? Não é quando Ele livra de acidentes como esse. É quando Ele nos livra do inferno por meio do sangue de Cristo. Se aquela moça era uma moça convertida em Cristo Jesus, ela não experimentou a maior prova de amor de Deus quando Deus a livrou desse acidente gravíssimo. Ela experimentou a maior prova de amor de Deus por ela, quando Deus a livrou do império das trevas e a transportou para o reino do Filho do seu amor. E mesmo que ela tivesse sido ceifada naquela tarde, naquele dia, ainda assim, Deus já haveria provado a ela o quanto Ele a ama. E é assim que funciona conosco. Deus ele não prova o seu amor conosco, para conosco, quando Ele dá, quando Ele livra, quando Ele priva de dores, de lutas, de tribulações. Mas é quando Ele nos salva em Cristo Jesus. Se nada mais der certo, se nenhum livramento for experimentado, se nenhuma provação for poupada,
Se nós passarmos por todas as tribulações que uma pessoa pode passar, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós já experimentamos todo o amor que pode ser experimentado. Isso é muito bom, não é? Só que é desafiador. Nós precisamos virar uma chave para entendermos que a maior expressão de amor de Deus por nós é a cruz de Cristo que nos livra do inferno. Além disso, o Deus que nos ama é o Deus que nos guarda. Veja bem, em Cristo nós somos preservados por Deus em seu amor, até que experimentemos plenamente todos os benefícios da sua salvação. Deus nos guarda, mas não necessariamente de imprevistos, de acidentes, de incidentes, de tribulações e de provas. Mas Ele nos guarda apesar destas coisas, e Ele nos guarda para um propósito maior do que apenas a preservação desta vida. Ele nos guarda para a vida eterna. Ele nos guarda até o momento em que Ele mesmo irá nos apresentar diante da sua glória, em um momento jubiloso, onde nós estaremos perante Ele santos e irrepreensíveis por causa de Cristo. É para isso que Deus nos guarda. Olha só o que o próprio Judas fala acerca destas coisas, lá no versículo 24, finalzinho da epístola. Versículo 24. E esse eu quero ler com vocês. Vamos juntos? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Tropeços aqui não são provações, não são tribulações, mas é aquilo que pode nos fazer cair da fé. E nada pode fazer um crente cair da fé, não por causa do crente em si, mas por causa do Deus que o preserva, do Deus que o guarda, do Deus que o faz perseverar e perseverar até o fim, de tal forma que as ovelhas que o Pai deu ao Filho, essas alcançarão bom êxito, essas chegarão ao aprisco final, por causa da graça de Deus, do poder de Deus que se aperfeiçoa sobre estas ovelhas. Louvado seja o Senhor por isso. E todas as vezes que eu leio Judas 24, eu penso no Salmo 121. Vocês lembram do Salmo 121? É um salmo que reforça essa verdade de que Deus está nos guardando. E eu quero ler este salmo aqui com vocês, que diz assim, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E a resposta é, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Então, quando você estiver diante de um dia mau, diante das tuas dúvidas, diante das tuas crises, e quando você elevar os olhos para os montes, elevar os olhos para cima e se questionar quem lhe socorrerá, lembre-se que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele quem nos guarda. Ele nos guarda, e este guarda que está conosco, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele é como uma sombra à nossa direita. Ele nos guarda de dia, Ele nos guarda de noite. Ele nos guarda de todo mal, nos guarda do maligno. Ele guarda a nossa alma. E o finalzinho deste salmo é guardará a tua saída e a tua entrada. Olha só que interessante, não é entrada e saída, é saída e entrada, porque é um salmo de peregrinação, que as pessoas do Antigo Testamento, quando saíam das suas terras e iam caminhando até Jerusalém para adorar a Deus, cantavam este salmo. Então, o que o salmo nos garante é, do momento em que vocês saírem da terra de vocês e peregrinarem por essa terra árida, peregrinarem durante o dia e a noite, em meio aos muitos perigos que essa terra pode oferecer, lembrem, Deus os guarda do momento em que vocês saírem até o momento em que vocês entrarem, desde agora e para sempre. Isso se aplica a nós. Nós somos peregrinos aqui. Somos forasteiros em terra estranha. Forasteiros em um mundo que jaz no maligno.
forasteiros em um mundo que está em trevas, um mundo cheio de perigos, cheio de tropeços. Mas Deus, desde o momento em que Ele nos chamou em Cristo, desde o momento em que Ele nos fez sair do império das trevas, Ele está nos guardando. E nos guardará até entrarmos a salvos no seu lar celestial, na nova terra, na nova Jerusalém, que está sendo guardada e um dia será revelada àqueles que pertencem a Cristo Jesus. Deus nos guarda. 1 de Pedro nos ensina essa verdade também. Pedro diz que há uma herança guardada para nós, uma herança imaculável, imarcessível, uma herança que não pode se corromper, que não se deteriora. E o Deus que guarda a herança é o Deus que guarda os herdeiros. Pedro diz assim que Deus está nos guardando para este dia, guardando e nos preservando, até que nós recebamos de suas mãos essa herança tão preciosa. Louvado seja o Senhor. Que certezas extraordinárias, não é? Nós pertencemos ao Senhor. E nós pertencemos a um Deus que nos chamou de forma eficaz e ao nos chamar nos deu tantas bênçãos. Nós vimos aqui 10 bênçãos só num texto. Se você for para todas as escrituras, você perceberá tantas outras bênçãos. E esse Deus que nos chamou, Ele não vai nos abandonar. Ele não vai te largar no meio do caminho. Ele não vai te deixar sozinho. Pelo contrário, Ele estará com você e te preservará, te guardará e te guardará até o final. E porque Ele te guarda, porque Ele te ama, você está completamente seguro em Cristo Jesus. Nada pode nos separar de Deus. É isso que Romanos diz, não é verdade? Lembram do texto de Romanos 8, do 31 ao 39? Eu quero caminhar para o final com a leitura deste texto. Romanos 8, do 31 ao 39, é a somatória disso tudo que eu falei. É a conclusão que nos traz esperança diante das tribulações e das provações. Romanos 8, do 31 ao 39, diz o seguinte: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Eterno por essas verdades. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do Deus que nos escolheu, que nos chamou, que nos guarda, que nos preserva. Nada. Absolutamente nada. Nem as coisas do passado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem anjos, demônio algum pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem prova, nem angústia, absolutamente nada. Nem qualquer outra criatura, isso inclui você. Se Deus escolheu, nem você pode separar você do seu Senhor. Louvado seja Deus. Conclusão, gente. Diante destas coisas todas, nós precisamos fazer algo, nós devemos responder de alguma maneira. Em primeiro lugar, diante disso tudo, nós devemos viver para a glória de Deus. Pois não pertencemos mais a nós mesmos, mas a Deus por meio de Cristo. Pare de viver para a sua própria glória. Você não é mais de você mesmo, de você mesma. Nós aprendemos isso hoje. Nós pertencemos ao Senhor. Nós fomos comprados pelo Senhor. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos de um império de trevas. Nós pertencemos a Cristo.
Então viva para a glória de Cristo. Gaste a sua vida para a glória de Cristo. Crie os seus filhos para a glória de Cristo. Viva o seu relacionamento conjugal para a glória de Cristo. Viva a sua adolescência para a glória de Cristo. Viva a sua juventude para a glória de Cristo. Viva a sua velhice para a glória de Cristo. Viva para a glória de Cristo, pois você não pertence mais a você. Você pertence ao Senhor. Em segundo lugar, diante destas coisas todas, nós devemos ser gratos a Deus. Gratidão é o que deve brotar em nosso coração, pois nós fomos graciosamente escolhidos, eficazmente chamados para um relacionamento santo por meio de Cristo, quando nós não merecíamos absolutamente nada, a não ser o castigo, a não ser a punição. Nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Às vezes nós nos apresentamos diante do Senhor para adorá-lo, mas o nosso coração está constrangido, o nosso coração está pesado, porque nós não recebemos algumas coisas que nós almejamos, algumas coisas que nós queremos. E isso porque nós perdemos de vista a grandeza da salvação que já nos alcançou em Cristo Jesus. E nós somos ofuscados por coisas tão menores, tão pequenas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a salvação que nos alcançou, ela se agigante diante dos nossos olhos, que a sua beleza brilhe diante de nós e que diante dela todas as outras coisas, de fato, tenham o tamanho que elas têm, muito menores diante da gloriosa salvação em Cristo Jesus. Seja grato ao Senhor pela cruz. Seja grato ao Senhor pela vida que você recebeu quando você estava morto. Seja grato ao Senhor porque Ele te ama e nada pode separar você do amor de Deus. Seja grato ao Senhor porque o Deus que te chamou, te selou e há de completar a boa obra em sua vida. Lembre-se destas coisas todos os dias. Isso vai gerar gratidão em você. E por fim, confie e alegre-se em Deus, pois Ele te ama. Isso te basta. Não é verdade? Saber que nós somos amados pelo Deus de toda a glória, e que esse Deus de toda a glória não só nos ama, mas Ele nos ama de uma forma tão especial que Ele nos guarda para si. Ele nos preserva. Ele nos dá a garantia de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso gera confiança em nós. Não é qualquer um que está prometendo. Não sou eu que estou dizendo, olha, confiem porque eu vou fazer por onde. Não, é Deus dizendo, confiem. Nada pode abalar o meu amor por vocês. Confiem. Eu sou o Deus poderoso, o Deus que guarda, o Deus que preserva, o Deus que guarda a aliança e que guarda os herdeiros. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E quando nós experimentamos todas estas coisas, nós percebemos, como diz aí o verso 2, a misericórdia, a paz e o amor de Deus sendo multiplicados em nossas vidas. A paz de Deus vai ganhando espaço, vai crescendo, vai se ampliando em nossos corações. A misericórdia de Deus vai sendo experimentada todas as manhãs. E nós vamos aprendendo a viver de misericórdia em misericórdia, de graça em graça. Nós vamos aprendendo o que é viver do amor de Deus e permanecer no amor de Deus. E descobrimos que, porque Deus é misericordioso, Ele já não mais olha para nós com um olhar de ira, porque a sua ira já foi satisfeita no Filho. Porque a paz de Deus está sobre nós, que agora nós somos seus amigos e nada vai nos tirar desse status de amizade com Deus. Que por causa do seu amor nós estamos sempre seguros em Cristo Jesus. Que essas verdades encharquem o nosso coração e nos ajudem em nossa caminhada com o Senhor, para a honra e para a glória dele. Vamos orar? Pai amado, em nome e por amor de Jesus, nós mais uma vez oramos ao Senhor, gratos por Tua palavra e gratos, ó Deus, em especial por estas verdades, por estas certezas que foram expostas nesta noite. Nós te agradecemos, ó Pai amado, em primeiro lugar, porque pertencemos a Cristo Jesus, pertencemos ao Senhor por causa do grande amor com que o Senhor nos amou, por causa do alto preço que Cristo pagou. E isso é muito bom, porque nós não somos mais escravos do pecado,
Não somos mais escravos de Satanás, não somos mais súditos do reino de trevas, de um império de trevas. Agora, uma vez que nós fomos plenamente amados, nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Nós ganhamos uma nova vida em Cristo. O Espírito Santo do Senhor habita em nós por causa de Cristo. E então nós agora podemos viver uma nova vida para a glória do Teu nome. E para nós não há nada mais honroso, não há nada mais glorioso do que servi-lo como pessoas que pertencem a Ti. Louvado seja o Teu nome por isso. Nós te agradecemos, ó Deus amado, porque o Senhor nos escolheu na eternidade, nos chamou na história e há de completar a sua boa obra em nossas vidas na glória. Louvado seja o Senhor, porque juntamente com o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, nós recebemos tantas bênçãos. Nós fomos santificados, nós nos tornamos herança e herdeiros, nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Louvado seja o Teu nome, ó Pai amado. Nós te agradecemos, ó Deus amado, porque hoje nós reforçamos essa verdade de que nós somos amados e que estamos sendo guardados pelo Senhor. E que a maior prova do amor do Senhor por nós não é quando o Senhor nos dá o que queremos, mas foi a cruz do Teu Filho. Foi quando o Senhor nos deu aquilo que nós, de forma alguma, merecemos. O Senhor nos visitou com graça, quando tudo que merecíamos era ira. O Senhor nos visitou com piedade, com misericórdia, quando tudo que nós merecíamos era condenação. Essa é a maior prova do amor do Senhor por nossas vidas. E uma vez que nós fomos amados, nós nunca deixaremos de ser amados. A Tua palavra nos garante isso, que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nada, demônio algum pode. Coisas do presente e do passado. O nosso passado não nos condena, o nosso presente não nos condena, o nosso futuro não nos condena, porque Cristo Jesus já foi condenado em nosso favor. Louvado seja o Teu nome por isso. E o Senhor que nos amou nos preserva. E nos preservará até o final. O Senhor tem nos guardado. E nos guardado para um santo propósito. Para uma santa herança. Nós te damos graças por isso. E pedimos, ó Deus, que diante destas coisas o Senhor nos ajude a vivermos para a glória do Teu nome. Que o Senhor gere em nós alegria, gere em nós gratidão, gere em nós confiança. E que no decorrer da nossa caminhada, as misericórdias do Senhor, o amor do Senhor e a paz do Senhor se multipliquem sobre as nossas vidas. Se multiplique sobre a vida desses meus irmãos e irmãs que aqui estão, sobre a Betel lá em Vargem Grande Paulista, sobre a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Nós oramos assim, pedindo estas coisas, dando graças por tudo, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que está em Cristo, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito que habitam naqueles que confessam a Cristo, que essa bênção repouse sobre nós, que ela seja constante, que ela seja abundante, não só agora, mas para todo sempre, em o nome e por amor de Jesus. Amém.